Olá, eu passei aqui nessa tarde, dia 11/6/2023, para te deixar rapidamente uma palavra de reflexão para o teu coração. Vai uma pergunta que não me deixa calar. Deus fala de duas formas com o homem, de duas maneiras. Deus fala com o homem de dentro para fora e Deus fala com o homem de fora para dentro. Pastor Américo, o que é isso? Sim, vou explicar e quero saber qual é as condições, qual é a posição que você está nesse momento. De que maneira você está ouvindo a voz de Deus, do Espírito Santo, de Jesus? Você ouve Deus falar com você constantemente, de dentro para fora ou de fora para dentro? Agora vou explicar a diferença. Qual é a diferença, Pastor Américo? Que tem das duas maneiras de Deus falar, de fora para dentro e de dentro para fora. Primeiro, quem ouve a voz de Deus somente de fora para dentro, vai o conselho do teu amigo de sempre, Pastor Américo, aqui no Instagram, no TikTok, no YouTube. Estou aqui te mandando uma mensagem, um conselho de Deus. Há uma preocupação. Se eu fosse você, me preocupava. Se eu fosse você, se preocupava. Por quê, Pastor Américo? Porque tem que haver uma preocupação. Quando Deus fala com o homem somente de fora para dentro, você precisa se examinar, querido. Você precisa buscar mais. Se examine a si mesmo. Veja o que está acontecendo com a sua vida espiritual, com a sua convivência com Deus. Se o Senhor Deus só fala com você de fora para dentro, é porque dentro ele já não existe mais. Ele já não mora mais. Essa é a diferença. Preste atenção. Quando o Espírito Santo, quando Jesus, quando Deus, a Trindade, o Trino, que forma um só Deus, fala com o homem somente de fora para dentro, ou às vezes é com o profeta, é com o pregador, é através do cântico. Então ele só consegue ouvir a voz de Deus quando o profeta profetiza para ele. Quando Deus usa uma profetisa. Ele só consegue ouvir a voz de Deus quando está em uma igreja ouvindo uma mensagem. Deus está usando o pregador e ele está ouvindo. Deus usar o pregador, ele sabe que é Deus. Então há uma preocupação grande, querido, nessa parte. Se preocupe e veja onde pode consertar. Veja onde pode consertar isso, porque é um grande perigo e uma expectativa, uma certeza cabal de que o Espírito Santo já não está dentro de você mais. Já não mora nessa casa, já não mora nesse templo. A outra diferença de Deus falar de dentro para fora é que ele mora dentro. Ele fala no coração, fala na consciência, e quando ele fala de dentro para fora, ele não está falando através dos profetas. Ele não está falando através da palavra, da Bíblia. Ele não está falando através de uma pregação ouvida dentro do templo, fora do templo. Ele não está falando através de uma revelação de algo, de alguém entregando para você. O Espírito Santo, quando ele mora dentro de você, ele fala dentro de você. Ele fala no coração, fala na consciência. É duas formas que Deus também fala com o homem, na consciência e no coração. É uma certeza cabal que não há dúvida de que é Deus falando, quando ele fala na consciência do homem. E quando o homem ouve a voz de Deus de fora para dentro, nem na consciência ele consegue ouvir a voz de Deus mais. Porque o Espírito Santo, Deus, não mora mais dentro dele. Entenda uma coisa, há essa diferença. Tome para você essa lição. Se você ouve a voz de Deus de dentro para fora,
Fique tranquilo, continue em comunhão, continue buscando, continue adorando, continue servindo e dando crédito a esta voz, porque ele está dentro de você e ele fala do coração, fala no coração e fala na consciência, fala de dentro para fora. Já ouviu você, já teve essa experiência, você está parado em algum lugar e vê aquela voz, como se fosse no seu ouvido, é na consciência. E o coração sente algo de Deus falando, é porque ele está dentro. Ele mora dentro, ele habita dentro. É essa a diferença. Duas coisas. Ou de dentro para fora, ou de fora para dentro. Mas o importante é, quem está ouvindo a voz de Deus de dentro para fora, está seguro, está certo, está em comunhão, está com ele, está ligado, está próximo. Agora é um perigo muito grande para aqueles que só ouvem a voz de Deus de fora para dentro. Eu, se eu fosse você, me preocupava mais em buscar mais a Deus, em procurar ouvir a voz de Deus de dentro para fora. Eu sou o teu amigo de sempre, Pastor Américo, aqui em Cachoeira de Itapemirim, diretamente do nosso estúdio, no canal de YouTube, Facebook e Instagram. Deus o abençoe a sua vida nesse domingo, dia 11/6 de 2023, uma ótima tarde, um ótimo domingo, e que Deus o abençoe sempre a sua vida. Fique com essa palavra de reflexão, medite e analise como é que está a sua vida.